Olá, alunos! Estamos aqui para a resolução de mais uma questão, só que agora observa uma questão de certo ou errado. Nessa questão, nós temos que analisar o enunciado e indicar se esse enunciado é considerado certo ou errado. Não é uma questão de múltipla escolha, mas observa um detalhezinho antes de começar a questão. Ali em cima eu coloquei, essa questão foi elaborada com base no conteúdo de questões de múltipla escolha do Instituto AOCP. Questão transformada em opções certo ou errado. Então, originalmente, essa questão era uma questão de múltipla escolha, letra A, B, C, D e E. Mas eu transformei ela numa questão de certo ou errado, mas com base em uma questão real e existente do Instituto AOCP. Então, vou analisar contigo a leitura dessa questão e vamos verificar se está certo ou errado. Acompanha comigo, então, a leitura que diz assim. Nos hardwares dos computadores modernos, existem vias que levam e trazem informações de para um determinado componente, como memória e processador. Essas vias são conhecidas como barramentos. Certo ou errado? Primeiro detalhe importante. Quando nós falamos sobre o termo barramentos, barramentos na informática é todo e qualquer caminho por onde as informações trafegam. Todo e qualquer caminho por onde as informações trafegam de um ponto a outro em relação aos dispositivos de hardware de informática, isso nós chamamos de barramento. Observa, memória na informática é o local onde os dados estão armazenados. Isto é memória. Processador, CPU, unidade central de processamento, é o local onde os dados são processados. Então eu tenho a ideia de processador, local onde os dados são processados, a ideia da memória, local onde os dados são armazenados, e tenho a ideia dos barramentos, que é o caminho, as estradas por onde os dados trafegam de um ponto a outro. Então, sempre que eu ouvir falar sobre o termo barramento, tenta lembrar disso. São estradas, são caminhos por onde as informações trafegam. Pode ser, por exemplo, circuitos eletrônicos numa placa por onde os dados vão trafegar de um ponto a outro, da memória para o processador, do processador para a memória, do periférico para a placa-mãe, da placa-mãe para o periférico e assim por diante. Então, barramento é sempre isso. Lendo a questão de novo, ele diz, nos hardwares dos computadores modernos, quer dizer, nos dispositivos físicos, na placa-mãe, na placa de vídeo, na placa de rede, no mouse, no teclado, nos hardwares, nos equipamentos. Existem vias lembra estradas, né? Que levam e trazem informações para um determinado componente, como, por exemplo, levam informações para a memória, da memória para o processador, do processador para a memória. Essas vias são conhecidas como barramentos. Certo, então, vamos marcar como certo, porque eu acabei de indicar para vocês que o termo barramento sugere vias, estradas, caminho por onde as informações trafegam de um ponto a outro. E ele disse, essas vias são conhecidas como barramentos, então está correto a análise desse enunciado. Questãozinha de certo e errado aí transformada, porque como eu disse, originalmente era uma questão de múltipla escolha, que eu transformei em questão de certo ou errado para a gente analisar, mas é uma questão original do Instituto AOCP. Ok, pessoal? Questão certinha então. Se gostou do nosso vídeo, não esquece, deixa ali o gostei, isso é bem importante, e também se inscreve no nosso canal. Ok, pessoal? Até o próximo vídeo, bons estudos!